sempre tive muito essa participação de estar presente, de estar junto com a galera da periferia. Na rua, tu tem que ser o dobro do que os outros já são, porque senão tu não te cria, entendeu? Pode baixar a cabeça, entendeu? Tem que ser sagaz no mesmo nível que a intensidade da rua pede. A Idade Mídia é isso, mano. A Idade Mídia é a era da informação, é a era da comunicação, mas ao mesmo tempo é a era do controle, da manipulação, entendeu? Esse que é o papo da Idade Mídia. Então a luta ainda é muito grande, ainda tem muita coisa a ser feita aqui, né? As grandes influências que eu tenho na minha vida, em primeiro lugar, são as minhas filhas. Também são minhas grandes referências a minha própria mãe, pela história de luta que ela teve como professora, né? Ela foi minha professora, foi minha mestra, no caso, no campo da redação, da língua portuguesa, da literatura. Então, de uma maneira, isso me influenciou completamente, né? Eu fui criado pela minha mãe, com a ajuda dos meus avós, pela minha avó e pelo meu avô, que no caso eu chamo de pai, sempre chamei de pai, que é o Eleutério. Eu nasci em Belém, com poucos dias eu fui diagnosticado com desnutrição, acho, e acho que na tentativa de aplicar soro, não conseguiam encontrar veia. Sei que me declararam como morto e eu fui entregue, né, à família. E aí a minha mãe e minha tia não aceitaram o diagnóstico, me trouxeram para Belém. E aí conseguiram fazer, né, acho que já deve ter prescrevido esse crime. Conseguiram fazer uma certidão de nascimento e eu fui internado como se fosse filho da minha tia, no Hospital Beneficente Portuguesa. Qual é o nome da tua tia? É Célia, minha tia Célia, que eu considero também como mãe, por conta disso ela sabe disso. Idade Mídia. Comunicação para a cidadania. Áudio. Eu costumo mencionar que o início, né, a causa mais remota de eu ter me dedicado à comunicação popular, a princípio foi um evento que ocorreu aqui em Belém do Pará, em 1999, o segundo encontro latino-americano pela humanidade contra o neoliberalismo. O primeiro foi em Serra Lacandonga, em Chiapas, com o Exército Zapatista de Libertação Nacional. E aqui, na UFPA, foi criada uma rádio livre, a Rádio América Livre. E foi a primeira participação com um outro modo de pensar e fazer rádio. A comunicação popular, ela é a força motriz que a comunidade, por exemplo, tem para poder se organizar, se mobilizar, conscientizar, de certa forma. Poder tratar de assuntos que não conseguem furar a bolha da mídia hegemônica. Então é exatamente isso. Quanto maior participação ativa da sociedade na comunicação, mas não apenas como telespectadora, ouvinte, mas como produtora de conteúdo, como difusora, maior será o avanço da própria sociedade e a questão da democracia. A comunicação popular feita nos mais diversos bairros de Belém, apesar de toda a dificuldade e apesar de toda a falta de apoio, de incentivo, de descrença por parte da sociedade, do sistema econômico mesmo, do comércio, da academia, a comunicação popular ela vem se desenvolvendo nas mais diversas linguagens e atuando também nas mais diversas plataformas. Infelizmente, a que se pesar em questão às rádios comunitárias, existe um refluxo muito grande atualmente, se comparado a exatamente 10 anos atrás, quando se começou um processo de desmantelamento
das emissoras de rádios comunitárias em Belém do Pará, que na maioria delas eram ligadas à Abraço, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que era uma perseguição a qual que não se via com a mesma força e intensidade aquelas rádios também, que poderiam ser classificadas como clandestinas, mas que operavam enquanto rádios comerciais de baixa frequência. O que eu quero dizer é que as rádios que faziam realmente uma intervenção social com mais potência e amplitude, essas sim eram as mais perseguidas pelo Estado, a partir da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A comunicação popular, ela tem diferença da comunicação praticada, a comunicação comercial, praticada pelos grandes proprietários dos meios de comunicação, em todas as dimensões, na linguagem, no conteúdo, no formato e em suas estratégias. Por exemplo, uma rádio comunitária não é uma empresa privada com objetivos lucrativos. Ela é uma associação cultural de radiodifusão comunitária, onde o serviço ele é o mais importante, a aplicação do serviço é muito mais importante. E por ser uma associação legalizada, com ata de fundação, regulamentada, em cartório, tudo registrado, ela também tem o seu estatuto. O anunciante jamais pode interferir na produção do conteúdo. Eu sou um anunciante de calçados e eu quero que você produza um programa que fale sobre, vamos dizer assim, às vezes ainda tem esses viés machistas, quero que faça um programa sobre mulheres, tá? Porque o meu público-alvo de venda de calçados é mulher. Então, nesse caso, é o produto, o anúncio, que determina a produção do conteúdo. Isso jamais poderia acontecer na rádio comunitária. A rádio comunitária, pessoas, pequenos comerciantes, locais, mercadinhos, eles apoiam com uma pequena quantia a rádio ou determinado programa por entender que aquele programa que já está lá, um produto para ele apresentado naquela forma, é importante. E por entender a importância de manutenção dele, ele apoia culturalmente. Pela forma de organização dentro do próprio estúdio. Então não existe uma hierarquia na divisão de produção. Uma pessoa que faz a redação, uma pessoa que faz locução, uma pessoa que faz a edição de áudio. Inclusive nós fazemos oficinas, a Idade Mídia ela tem origem disso. As oficinas de formação teórica e capacitação técnica de agentes multiplicadores em rádio comunitária. Quando a minha mãe teve que fazer a faculdade de letras, ela nos deixou em Abaetetuba, eu e a minha irmã Kellen, aos cuidados dos nossos avós, e veio para Belém. Eu, no caso, particularmente, sempre tive muita liberdade para poder estar na rua, para poder estar com os outros moleques na interatividade, então eu sempre fui muito rua. Como minha mãe ela trabalhava em vários períodos, por exemplo, ela era professora, aí ela trabalhava de manhã numa escola. Para conseguir cumprir uma carga horária que desse um rendimento melhor, porque o professor sempre ganhou muito pouco, né? Então ela trabalhava de manhã numa escola, à tarde em outra escola e à noite em outra escola. Então, entre os intervalos de um turno e outro, ela ia em casa para descansar, para ver o almoço e à noite também, quando a gente se encontrava. E assim, em Belém também eu construí uma relação muito grande com a questão da periferia, né? Porque
dos movimentos estudantil, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né? Sempre uma questão muito presente de organização, seja pela luta pela moradia, seja a questão da cultura, da ocupação dos espaços públicos de periferia, né? E até mesmo pelo processo de rádio comunitária, como foi a Rádio Cidade Livre, lá no Conjunto Maguari, na Alameda 4, como era a Resistência FM, aí na Baixada do Marco, né? A minha primeira organização, ela foi sim político-partidária, foi através do Partido dos Trabalhadores, foi através do movimento estudantil. Agora, eu moro na periferia de Belém, né? Durante um tempo morei no bairro do Telégrafo, que é um subúrbio próximo ao centro da cidade. No entanto, agora eu moro aqui na Passagem Augusta, no bairro do Curió, uma rua ainda que carece de melhorias, né? É uma rua que não tem pavimento, a gente mora próximo, muito próximo mesmo da área de ocupação que tem aqui, onde as pessoas ainda nem têm sequer o título de posse, né, do próprio terreno, muito menos estrutura sanitária, né? Então a luta ainda é muito grande, ainda tem muita coisa a ser feita aqui, né? Comunicação para a cidadania. Ouça idademedia.org. E é importante dizer isso aqui, na prensa liberal, porque nós temos que nos livrar do jugo desse colonialismo eletrônico. De um lado, a família dos Barbalhos, do outro, a família dos Maiorana. E aí, nesse ano, eles se degladiaram em seus jornais. E os dois estão certos quando dizem que o outro não presta. Porque um teve o monopólio, conseguiu a sua império de mídia através de jogadas na política, e o outro aqui através de um contrabando de armas. Um jornal como esse, uma organização como essa, que já começou dentro de um partido político, porque era o jornal do Grande Barata, e depois foi vendido para os Maioranas, e ele nunca deixou de ser um jornal político partidário. Foi assim na ditadura militar, e cumpre um importante papel alinhado com a burguesia local na defesa do golpe institucional e midiático. Por isso, devemos nos erguer e fortalecer os nossos instrumentos de comunicação contra a hegemônica. Viva a Resistência FM, o grito rebelde da periferia! Viva a mídia alternativa comunitária livre e contra a hegemônica! Até a vitória sempre! A grande perseguição que foi sofrida pela gente foi em relação às rádios comunitárias, né? Como eu falei, eu trabalhava na revista Os Desafios da Amazônia em Questão e fiquei sabendo das pessoas que estavam organizando a rádio Resistência FM 90.1, o grito rebelde da periferia, lá no bairro do Marco. Logo no início, a rádio ela sofreu uma visita da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e da Polícia Federal. Nessa atividade, um camarada nosso, o Ricardo, foi detido e levado para averiguação. A rádio saiu do ar e depois de um tempo nós decidimos reativar a emissora para desenvolver o trabalho junto à comunidade. Aí o que acontece? Por volta, no início de 2008, estava sendo o início do ano letivo. E aí eu levei a minha filha na escola, que era dentro da área de abrangência da rádio.
E aproveitei e fui fazer a visita à casa de um amigo, José Marques. Chegando lá, a gente foi sintonizar a Resistência FM. E estava tocando Roberto Carlos, uma música depois da outra e tudo mais. Tudo bem, tranquilo. Mas eu achei estranho, até porque, por uma questão de segurança, a gente havia decidido de que a rádio ela só iria operar a partir das 18 horas, que a princípio é quando encerram, né, os órgãos públicos, né, a princípio a Anatel, né, a Agência Nacional de Telecomunicações, não tem mais expediente, então, teoricamente, né, onde teria um pouco mais de liberdade para estar fazendo a operação de radiodifusão através da ocupação do campo eletromagnético sem ortoga do governo federal. O que para alguns isso seria emissão de rádio clandestina. Na nossa opinião, nada mais é do que o pleno exercício da cidadania, da garantia de direito de emissão do pensamento, independente de censura ou licença, como já diz o artigo 5º da Constituição Brasileira, em seu inciso 9º. Então, o que acontece? Eu fui ver por que a rádio estava fora do ar. Aí, chegando lá, o que acontece? A mãe de um camarada que tinha a chave da rádio para poder fazer os afazeres, né, domésticos e tudo mais, queria ouvir o CD do Roberto Carlos. Mas o tocador de CD dela não funcionava. Então o que ele teve a ideia? Eu vou abrir a rádio, vou tocar os CDs do Roberto Carlos na rádio e a minha mãe vai sintonizar aqui no rádio dela e vai fazer. Falei, tá, tudo bem, mas já que é pra rádio funcionar, né, vamos operar. Então eu comecei a fazer uma programação, eu marquei uma atividade para quinta-feira na praça do bairro do Marco, lá na Baixa da Jabatiteua, que seria a exibição do filme Uma Onda no Ar, a história da Rádio Favela. E a gente começou a anunciar na terça-feira, que ia ter o filme na quinta-feira, anunciamos na quarta. Quando foi na quinta-feira de manhã, eu estava fazendo o programa e o telefone tocou. Aí a pessoa me pediu para tocar um calypso. Era uma mulher, a voz de mulher, pediu para tocar calypso. Eu tava tocando Chico Science Nação Zumbi, e na sequência ia tocar um outro som da nova vertente do rock nacional. Aí eu falei, me diga uma coisa, você tá realmente ouvindo a programação da rádio? Porque eu pensei assim, se a pessoa ela tá ouvindo, ela vai saber que esse núcleo de programação agora não é o núcleo que toca axé, forró, calypso e tal. A gente tá mais no rock, no hip hop, no reggae, é outro público, né? Aí achei estranho, mas tudo bem, comecei a procurar o CD. Quando foi de novo, a mesma voz me ligou, só que dizendo outro nome, mas eu reconheci a voz, com outro nome, pedindo outra música. E eu desliguei o telefone e comecei a desmontar a rádio. Foi quando então me ligaram, avisando de que a Polícia Federal e a Anatel haviam fechado 3 emissoras de rádio em Belém e que muito provavelmente estariam a caminho da rádio Resistência FM. A primeira coisa que eu pensei foi em tirar a rádio do ar e guardar o transmissor, que pra gente é o principal. Então eu fui para os microfones, né, sem saber a quantidade de pessoas que estavam na audiência, na comunidade naquele momento, e disse que por motivo de forças maior, a nossa vontade, a rádio ia sair do ar por momento, e que nos desejassem força, e que quem pudesse vir para a emissora fazer a resistência, principalmente as pessoas que fazem parte da própria rádio, a coordenação, a nossa associação cultural de radiodifusão comunitária, né? Todas as pessoas que são membros da associação fossem para lá. E aí, muito interessante dizer que o que acontece? Eu desliguei a mesa de som, desliguei o microfone, desliguei as músicas, a rádio ficou em silêncio. Então fez-se um silêncio muito grande. Só que o que acontece? Quando a rádio é desligada, mas o transmissor não, fica um silêncio na frequência. No caso, nossa frequência era 90.1. Então o transmissor ele ficava numa parte de trás da casa, que dava para os fundos de muitas outras casas da periferia, assim, como a gente está agora, assim. Do fundo da casa, a gente conseguia ouvir o barulho de todas as outras casas. Ficava na passagem Jarina, na Rua Jabatiteua, lá no bairro do Marco. E o que acontece? Quando eu desliguei o transmissor, eu ouvi um barulho ensurdecedor de estática de rádio.
Ou seja, toda a comunidade tinha ouvido o meu chamado. E eles ficaram apreensivos, né, para saber o porquê que a rádio tinha saído do ar. Então eles não desligaram o rádio deles. Eles, por mais que a rádio estivesse em silêncio, eles permaneceram com seu rádio ligado na frequência da Resistência FM, esperando que ela voltasse com umas novas notícias sobre o que estava acontecendo. E quando eu tirei o transmissor do ar, o som de estática dominou todo o panorama, toda a paisagem do ar, assim, porque eram muitos rádios que estavam ligados na Resistência FM. Então, assim, foi o grande teste de audiência que eu vi. Assim, eu falei, nossa, tem muita gente ouvindo a rádio. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal chegou lá na sede da rádio, junto com vários agentes da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Eu fui levado para a Superintendência da Polícia Federal. Como eu estava sem os meus documentos nesse dia, eu tive que fazer toda a identificação criminal, né? O conhecido tocar piano, bater foto. Dentro, assim, a história dos agentes da Polícia Federal e dos agentes da Anatel dentro da Rádio Resistência FM já daria um filme do comportamento do Estado, contra a comunidade, contra a sociedade que tenta se organizar, tanto no instante quando eles tentaram levar a mesa de som, que eu me abracei com a mesa de som, quanto pelas coisas que eles falavam. Por exemplo, a Resistência FM, o nosso símbolo, é um microfone, cujo a cabeça do microfone é uma granada. E o liga e desliga é a alavanca de ignição. Então, quando ele viu a bandeira, ele queria me impor a pecha de terrorista, de que estava incentivando a violência. E ele perguntou, o que é isso aqui? Eu respondi para ele, é uma metáfora, significa o poder das palavras. E é por isso que vocês estão aqui. Em relação à Idade Média, é importante até filmar o depoimento dessa menina aqui, porque como se fosse a rainha da Inglaterra, teoricamente ela que é a dona da Idade Média. Porque o que aconteceu no Dia das Crianças do ano passado, eu tava voltando de lá da CUT, né? Sabe como é a dificuldade, né, de fazer a comunicação democrática, tudo. E aí no meio do caminho estourou o pneu da bicicleta e eu vim andando de lá pra cá, 21 quilômetros, né? Aí eu vim puto da vida, espraguejando, assim, as pessoas, porque a gente tá no meio da política, né, na organização social, a gente não tá sozinho. Mas é incrível que na hora das dificuldades a gente se sente só o tempo todo, né? Ontem eu fiz um texto, inclusive, e publiquei sobre a etimologia da palavra companheiro, né? É uma palavra que vem do latim, significa compânio, os que dividem e comem juntos o pão e por consequência andam juntos. Só que a galera não costuma dividir as coisas, entendeu? Então, o termo companheiro às vezes é usado de forma equivocada entre os meios sociais. E aí eu vim chateado com tudo isso, eu cheguei aqui em casa, ela perguntou qual é o presente que o senhor tem pra mim, Dia das Crianças. Aí eu falei, olha, fora a Idade Mídia, eu não tenho mais nada. Mas se tu quiser eu te dou, tu quer pra ti a Idade Mídia? Ela falou, quero. Aí desde então eu digo que ela é a dona, né? E ela já se assumiu também como dona, né? Ela disse, olha, minha rádio, tá?